Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mábio Castro, professor da Divisão de Pré-ENEM Legal da Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Acre. Pessoal, hoje eu volto com vocês para realizar a resolução de algumas atividades do Enem, ou seja, algumas questões que já caíram no Enem, que têm relação com a citologia, o estudo das células. Em outrora, nós já tivemos a parte teórica de citologia e agora nós retornamos, então, para realizar algumas resoluções para vocês, tá ok? Então, vamos começar. Eu trouxe para vocês uma questão do PPL de 2023. Dei uma adiantada aqui, não vai valer vocês terem olhado, hein? Diz assim, questão 118, a análise da atividade de 2 cultivos celulares. Só que o que é cultivo celular, que nem está cultivando uma planta, é mais ou menos, eles preparam um substrato próprio daquele tipo de célula para que ela viva naquele substrato, viva naquele ambiente. E aí, ele vai estar cultivando, ela vai se dividir, ela vai se multiplicar e vai conseguir sobreviver naquele ambiente. Então, a análise da atividade de 2 cultivos celulares mantidos com diferentes substratos. Opa, então eles já diferenciaram aqui os substratos. Eles já diferenciaram os nutrientes em que elas estão. Preste atenção, hein? Está representada no quadro. Sempre que eu estou com vocês, sempre que vocês pensarem na aula de biologia, vocês também vão pensar assim. O professor de biologia do pré-ENEM, ele disse que sempre nós devemos enfatizar o comando da questão. Tá? Vamos ler a questão toda, mas sublinha aí, marca de qualquer forma aí esse comando da questão. O comando da questão de Enem, ou ele vai estar te pedindo uma continuação da frase, do período aí, ou então ele vai estar te fazendo uma pergunta. Tá? Então, qual é a pergunta? Eu ainda nem analisei aqui o quadro, hein? Ele está falando assim, qual organela celular não está ativa no cultivo B? Então, nós temos o cultivo A e o cultivo B. Lembrem que aqui em cima disse que as células estão em diferentes substratos, ok? Outra coisa, pessoal, sempre que uma questão tiver um gráfico, sempre que tiver um quadro, sempre que tiver uma tirinha, essa questão ela é considerada de nível fácil. Então, o Enem, ele não tem uma pontuação daquela, você acertou uma, é 1 ponto, acertou 2, 2 pontos. Não, tá? A classificação é diferente. Tem questões de níveis fáceis, e aí vocês têm que acertar todas de níveis fáceis. Professor, mas eu não sei quais são as de níveis fáceis. As que têm gráfico, as que têm um desenho, as que têm uma tirinha, essas são questões de níveis fáceis. Até porque, na maior parte dos casos, a resposta está nessa tirinha, está nesse gráfico, está nesse desenho. Tá ok? Então, vamos comigo. Volta para cá. Então, cultivo da célula A, ela tem glicose e oxigênio. Glicose e oxigênio. Glicose é aquilo lá que a planta produz na fotossíntese. E oxigênio é o que é necessário para a produção de energia. E repara que a quantidade de energia, o rendimento energético, foi de 219 quilocalorias por mol. Beleza. Na célula B, tem só glicose, não tem oxigênio. E a produção de energia foi menor do que na célula A. Ok? O cultivo da célula A é bem maior em termos de produção de energia do que da célula B.
Legal. E aí, voltemos para o comando da questão. Qual organela celular não está ativa em B? O que é que não tem em B e que tem em A? E que garante produção de muita energia? Oxigênio. Ok? Quem é que precisa de muito oxigênio para produzir energia? Então vamos agora para as proposições para os substratos. Ou para os distratores, aliás. Letra A. A produção de energia no núcleo? Não. Então está fora. Letra B. A produção de energia nos lisossomos? Não, lisossomos fazem a digestão intracelular. Letra C. A produção de energia nas mitocôndrias? Opa, tem sim. Lembra que a mitocôndria faz a respiração celular, que é a produção de energia. Então deixa essa aí que parece que ela está certa. Parece. Vamos continuar. Letra D. A produção de energia no complexo de Golgi? Não, o complexo de Golgi armazena e secreta o que é produzido no interior celular. Então tá, eu tiro esse aqui. E a produção de energia no retículo endoplasmático? Retículo endoplasmático é aquele que transporta o que é produzido no interior celular. Então também não há produção de energia. Legal. Então a resposta aparentemente é a letra C. O que vocês acham? Vocês concordam com o que eu fiz aí? Entenderam? Vamos ver. A resposta correta, então, será que é a letra C? Letra C. Ok? Parabéns para quem acertou. Parabéns para quem revisou essa parte aí. Vocês têm que estar constantemente lendo, constantemente realizando atividades para isso. Mas vamos para mais uma? Mais uma questão também do PPL, só que de 2021. É Enem, mas só que é PPL. Então diz assim, uma informação genética, quer dizer, um fragmento de DNA. Lembra? DNA numa célula eucarionte está sempre no núcleo. Ou então, as mitocôndrias têm DNA próprio. Os cloroplastos têm DNA próprio, tá? Mas a gente está falando aqui da informação genética, um fragmento de DNA. Professor, e os procariontes têm DNA onde mesmo? Nos procariontes, o DNA está solto no citoplasma, está disperso no citoplasma, ok? Então tá, uma informação genética pode ser inserida numa outra molécula de DNA diferente, como em vetores de clonagem molecular, que são os responsáveis por transportar o fragmento de DNA para dentro de uma célula hospedeira. É utilizado bastante como um vetor, um vírus, tá? Um vírus que não prejudique ou não parasite aquele tipo de célula. Mas ele só transporta até lá, tenta parasitar, mas não consegue. E, na verdade, ele foi um transportador desse DNA. Então, tá. Por essa biotecnologia, podemos, por exemplo, produzir insulina. Só um pouquinho, deixa eu só voltar aqui. Biotecnologia, pessoal, é um assunto bastante redundante, bastante cobrado no Enem. Então, estudem a parte de biotecnologia, tudo que é engenharia genética, tudo que tiver relação de algum ser vivo produzindo para nós, é biotecnologia, tá? Nós vamos falar disso em outra hora. Então tá, por essa biotecnologia, transportar o DNA de uma célula para outra, podemos, por exemplo, produzir insulina humana em bactérias. As pessoas que têm o diabetes, né? Nesse caso, o fragmento do DNA, quer dizer, o gene da insulina, a informação que tem para a produção da insulina, será transcrito e posteriormente traduzido na sequência de aminoácidos da insulina humana dentro da bactéria, para que depois essa insulina ela seja utilizada pelos próprios seres humanos que necessitem. Olha só, o que eu falei para vocês? Comando da questão. Pessoal, aqui está em negrito. Só está em negrito aqui porque eu pus em negrito, tá? Aqui eu sublinhei.
que é para nós prestarmos mais atenção no que está pedido aí no comando. Mas lá na prova do Enem não vai estar em negrito e não vai estar sublinhado, vocês que têm que sublinhar. Essa é a informação que o Enem quer, tá? Então tá, continua. De onde podem ser retirados esses fragmentos de DNA? Onde é que tem DNA? A informação genética está onde? Será que ela está no núcleo? Numa célula eucarionte está no núcleo. Tá, mas o professor Sônia disse que está na mitocôndria, que está no cloroplasto. Vamos ver então se nos distratores aqui tem. É no ribossomo? Ribossomo sintetiza proteína. Não. É no citoplasma? Não, o citoplasma generalizou, é onde estão as organelas. Não. É no complexo de Golgi? Complexo de Golgi armazena e secreta o que é produzido no interior celular. Também não. É no retículo endoplasmático? O retículo endoplasmático rugoso, ele, além de transportar, como ele é dito rugoso, ele tem aderido à sua membrana os ribossomos. Então, ele também sintetiza proteínas. Então, sintetiza proteínas. Ele não tem DNA. Então, não é nele também. Então, a resposta correta, aparentemente, é o núcleo. Será que vocês acertaram? Vamos ver. Opa! Acertou, então, quem colocou a letra A. Tudo bem? Vamos para mais uma? Em 2024, olha aí, bem recente, questão 91, caiu assim. O esquema representa um experimento feito com células do protozoário Amoeba proteus. Ameba. É um tipo de ameba, né? Nele, aí só para lembrar, né? A ameba é um eucarionte ou é um procarionte? Ele é um protozoário, então ele é um eucarionte, tá? Nele, um grupo de células foi tratado com uma droga chamada citocalazina B. Para que serve isso, hein? Vamos ver. Enquanto outro grupo não foi tratado servindo como controle. Então a gente tem aí o método científico, tá? Tem o grupo teste e tem o grupo controle. O grupo controle ele fica lá sem nenhuma alteração, sem ter uma mudança de substrato, nada. Normal, é como se ele estivesse vivendo sem aquele experimento. Tá? O formato e o movimento das células tratadas foram comprometidos. Legal. Reparem aqui no esquema. Se eu voltar aqui um pouquinho, ó, eu vou ficar só com o esqueminha aqui. Aí eu tenho aqui o grupo controle. E aqui eu tenho a ameba tratada por citocalazina B. No grupo controle, reparem que nada mudou. A bactéria primeira é igual à segunda, tá? Após o experimento. Na verdade, ficou sendo controlada sem alteração. No grupo experimental, a ameba tratada com a citocalazina, ela perdeu os pseudópodes, perdeu os falsos pés, ok? Falsos pés. Então, sem falsos pés, uma ameba não se desloca. Sem falsos pés, uma ameba não vai adquirir alimento. Ou seja, ela vai morrer. Tudo bem? Aí eu vou continuar. Comando da questão, qual que é mesmo? Aquilo que eu estou sempre falando para vocês. Qual componente celular, e aqui é uma pergunta, hein? Foi afetado pela droga utilizada no experimento? Vixe, professor. Vamos lá. Foram os vacúolos? Vacúolo, ele armazena água no interior das células vegetais. E aí a gente tem vacúolo de suco celular. Nos protozoários de água doce, existe um vacúolo chamado vacúolo contrátil. Ele, na verdade, ele absorve a água ou o excesso de água que entrou na célula e joga fora. Ele está até jogando essa água fora, ele está fazendo com que a célula se desloque. É um propulsor, tá? Mas não é o caso. Não temos
relação com esse vacúolo aí. Foram as mitocôndrias que foram afetadas? Não, lembra que mitocôndria sintetiza energia, tá? A respiração celular, para que tenha energia para sobreviver. Foram os microfilamentos. Ih, professor, o que são os microfilamentos? São filamentos do interior da célula que propiciam, que facilitam, que permitem com que esse tipo de célula, no caso da ameba, ela tenha uma modificação do seu formato, ok? E houve essa modificação do seu formato, há essa modificação do formato da ameba, há sempre para a formação dos pseudópodes, para a formação dos falsos pés, olha aqui, ó. Tá vendo? Aqui são falsos pés, pseudópodes. Tudo bem? Só que na célula tratada com citocalasina, não houve formação de falsos pés. Opa, então parece que microfilamentos é a organela que foi afetada, tá? Não permitiu que houvesse a formação dos falsos pés. É no material genético? Não, o material genético é aquele do DNA. Nós falamos agorinha. É na membrana plasmática? Professor, olha aí. Não, só que a membrana plasmática, ela está ali para delimitar. Quem está dando um formato são os microfilamentos. Então, também não é membrana plasmática. Resposta correta. Quem anotou a letra C, acertou. Ok? Pessoal, por hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima.